Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui estamos numa aula de pós-graduação sobre os conceitos de encantamento e desencantamento. Vamos apresentar agora uma reflexão, né, sobre esses conceitos para vocês, né? De certa forma ligado à necessidade do curso de entender relações entre literatura moderna, música, boemia e a noção de reencantamento. Tá? Então, na verdade, nós vamos introduzir a relação entre literatura moderna e encantamento a partir do conceito de encantamento. Isso vai ficar claro aqui. Então, vamos lá. O curso pretende oferecer um panorama da relação entre literatura moderna, música, boemia e reencantamento, tendo como momentos determinantes o decadentismo, o simbolismo, a vertente neossimbolista surrealista do modernismo, terminando com a contracultura psicodélica. Então, basicamente, o grande foco do curso, né, está nesses 4 itens: literatura moderna, música, boemia, reencantamento, e os seus momentos determinantes são o decadentismo, simbolismo, essa vertente neossimbolista ou surrealista, porque ela congrega uma coisa ou outra, né, do modernismo, e finalmente a contracultura psicodélica. Esses 4 elementos, literatura moderna, música, boemia e reencantamento, são bem diferentes entre si, né? Literatura e música são, por exemplo, né, vamos começar com esses dois. Literatura e música são artes distintas que tiveram alguns tipos de aproximação ao longo da modernidade. Ao nosso curso interessa precisamente tais pontos de contato entre as duas, né? Onde elas tiveram mais contato, né? Se sempre tiveram, onde elas tiveram mais, né? Nesse caso. Os 2 outros pares conceituais, boemia e reencantamento, são 2 conceitos também diversos. Vamos pensar o que seria boemia. Boemia, a princípio, seria um modo de convivência social. Tá? Já reencantamento está sempre ligado a uma busca, né? A busca de reencantamento é um anseio moderno de reação aos valores da tecnocracia burguesa. A evidência da ligação indissociável entre boemia e reencantamento é evidente, né? Quer dizer, a boemia, ela acolhe, ela aninha aspirações antiburguesas e utópicas. Tá? Então, assim, onde tem boemia, tem gente revoltada, tem gente querendo sair do modo de vida conservador, obediente, do mundo burguês usual, né? Pessoas que querem mudar o mundo, entendeu? Que querem produzir um outro modo de vida, né? Enfim, com anseios utópicos, né? Elas geralmente estão
né, nos meios boêmios. Já o reencantamento, né, os impulsos de reencantamento, eles carecem de um meio social de acolhimento e propagação. Ou seja, é o casamento perfeito, né? Boemia de um lado, reencantamento do outro. Um precisa do outro, né? Existe uma dependência recíproca entre um e outro. Os movimentos literários que mais expressaram boemias cativantes são os mais visionários, né? Aos quais movimentos eu me refiro ao romantismo, ao simbolismo, ao surrealismo e à contracultura. No surrealismo você pode colocar mais vanguarda aí, né? Você pode colocar vários, né? Você pode colocar o expressionismo, que também tem muito esse aspecto, né? O dadaísmo, por que não? Enfim, pode colocar bastante coisa, né? Não todos. Acho que não é o caso do futurismo, tá? O Michel Lovi, que é um dos teóricos que a gente vai trabalhar, ele fala sobre isso, tá? A gente vai chegar nesse ponto. A primeira tarefa de minha exposição é definir o conceito de reencantamento. O re se refere necessariamente à retomada de algo que supostamente foi perdido. Isso se dá porque o conceito de reencantamento é uma resposta ao de desencantamento, né? Cujo teórico fundamental é o sociólogo Max Weber. Então, a gente tem aí uma tríade, né? Tem aí o encantamento, o desencantamento e o reencantamento. Eu não vou começar pelo desencantamento. É o que geralmente as pessoas fazem, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou me demorar bastante naquilo que o próprio desencantamento ele pressupõe, né? Que é o encantamento. Geralmente, quando se pensa em desencantamento e em reencantamento, se pensa muito mal ou não se pensa em encantamento. E eu quero corrigir esse problema, né, na minha exposição, então eu vou começar com a ideia de encantamento, de onde que ela vem. Tá? Eu vou me demorar bastante nisso, né? Vai ser necessário, né? Nós precisamos chegar ao romantismo, mas nós vamos nos demorar no homem arcaico, entendeu? No homem religioso, até a gente entrar na modernidade. A gente vai fazer uma longa peregrinação pela pré-modernidade, antes da gente chegar nela. Tá? E vamos começar falando da própria palavra, encantamento, encanto. O que significa essa palavra? A palavra encanto, ela contém dois sentidos diferentes. Tá? Bem, primeiro um sentido que começou sendo de fato mais literal, tá? Que é a prática de magia ou de feitiçaria. Tá? Figurativamente, um segundo sentido mais figurado, né, seria um alto grau de deleite, charme e fascinação. Então você vê que tem dois sentidos, né? O primeiro é o de magia, é o de feitiçaria, né? E o segundo é charme, fascinação, sedução. Tá? São esses dois sentidos. O sentido literal, primeiro ele determina o sentido figurativo, mas com o tempo foi o sentido figurativo que predominou. Então hoje em dia geralmente a gente utiliza mais com a ideia de sedução, charme, fascinação, né, do que a ideia de ato mágico, de feitiçaria. Tá? A palavra veio do francês, agora vamos para a etimologia. Tá? A palavra veio do francês antigo, enchanter, né, que significa, tem os dois sentidos também, enfeitiçar, encantar, lançar um feitiço. Isto é, o mesmo sentido, né? Que derivou do latim, por sua vez, derivou do latim incantare, né? Formado de in, em
e cantare, cantar. Tá? Canto deriva do francês antigo chanter, né, que significa cantar, celebrar, é um sentido do século XII. Tá? E por sua vez, esse francês antigo vem do latim cantare, que significa cantar, originalmente frequentativo de canere, que também significa cantar. Tá? Constata-se uma íntima ligação entre três sentidos: né? Enfeitiçar, fascinar e cantar. As três noções, né? As duas primeiras noções, cantar e enfeitiçar, sempre estiveram intrinsecamente ligadas. Isso vai ficar claro no decorrer do nosso argumento aqui. A etimologia, você vê que cantar e enfeitiçar, elas estão sempre em contato, né? Elas estão sempre numa espécie de relação ou interdependente ou mesmo indissociada. Tá? Vamos para uma outra etimologia. Vamos para a etimologia da palavra charme, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Vamos comparar o percurso etimológico da palavra charme. Né? Vamos comparar com o encanto. Vamos ver o que acontece. Charme significa encantar, agradar, seduzir. Né? Ou seja, aquele sentido que era figurativo lá do encanto. Né? Charme veio do antigo francês. Charmer também vem do francês, mais ou menos da mesma época que cantar. Né? Século XIII, você vê que a outra era século XII. Né? E que vem do latim tardio carminare, derivado, por sua vez, do latim carmen, que significa canto, verso, encantamento, fórmula religiosa. Tem esses 4 sentidos. Você vê que congrega aqueles sentidos que a gente viu anteriormente. Né? A palavra Carmen, a princípio, a gente entende logo como o nome de uma pessoa, e tem aquela ópera famosa do Bizet. Né? Mas o sentido latino, ele é interessante. Né? Ele congrega verso e canto. Né? E junto com isso, fórmula religiosa. Então ele congrega esses três, assim, poesia, canto e fórmula religiosa. Né? Você vê. A palavra Carmen ela é importante para a gente. Né? Isso já do latim. Né? Carmen, por sua vez, deriva de canere, que é cantar, como nós já vimos. Então, do mesmo modo, Carmen confunde a acepção de canto, encantamento e ato mágico. Se a raiz das palavras encanto e charme contém a significação de canto, essa significação ela vai percorrendo a acepção de feitiço. Ela sai do canto e vai para o feitiço e acaba terminando num outro sentido, que é o sentido de agrado, sedução. Então você vê o caminho, né, das acepções se percorre. Canto, né, feitiço e depois chega a agrado, sedução. Então você vê que o percurso ele é semelhante, né? Tanto na palavra encanto como na palavra charme. Agora vamos ver uma outra palavra, tá? Já que a gente está falando de canto, vamos ver a palavra música. Né? Música, normalmente a gente entende música como um conjunto de técnicas de composição e execução. Né? É a arte dos sons. Né? A arte dos sons. Bem, ela não tinha esse sentido, originalmente ela não tinha esse sentido secularizado. Né? Assim, é uma arte separada da religião, separada da magia. Não, pelo contrário. Né? A música ela era um caso específico de magia. Ela, enquanto um conjunto de técnicas de composição e execução, ela era uma técnica mágica. Né? Por quê? Porque o léxico da acepção
de música vai chegar a isso. A gente vai ver. Vamos antes pensar no léxico dessas palavras que são relacionadas com a magia e com a sedução. Né? Esse léxico de acepção mágica, ele tributa à música um poder misterioso, emocional e sensual. Né? Então, assim, existe um poder que a música contém nessa história, né? A partir do canto. A interconexão dessas duas coisas se comprova na raiz grega etimológica de música. Música vem do grego musiké, né? Musiké tekne, né? É uma tekne, né? Ela é a arte das musas, né? Segundo comprova um teórico, inclusive, que faz a relação entre essas palavras, não da maneira tão detalhada como eu estou fazendo aqui. Ele faz de uma maneira assim mais rápida, mas ele faz, é interessante, é o Gary Tomlinson, é um estudioso da teoria da música no Renascimento. Nesse caso, a técnica se desenvolveu como parte de uma relação mágica com as musas. Né? Então, assim, a música ela era uma arte mágica, né? Relacionada a essas deusas, as musas. Na origem do léxico mágico está a música. Então, na origem do léxico mágico está a música. Na origem do léxico mágico está a música. Na origem do vocábulo música está a magia. Em outras palavras, há um quiasmo recíproco de sentidos aí. A origem do léxico mágico está a música. Na origem do vocábulo música está a magia. Existe um quiasmo de sentido entre essas palavras aqui. Para completar esse sistema, a palavra magia vem do grego magos, um dos membros da classe sacerdotal. Que, por sua vez, essa palavra grega ela vem do persa magush, cuja raiz é mag, tá? Que significa ser capaz, ter poder. Então, assim, a raiz de magia é poder, basicamente. É busca de poder. Né? E aí a gente pode fazer uma correlação aqui com aquela ideia do poder que a música contém. Né? O poder emocional e encantatório da música, por conseguinte, procede da ideia de poder mágico propriamente dito. Né? Esse poder que a música tem não vem de outro lugar, a não ser da magia. Por trás dessa implicação entre música e magia, no percurso etimológico, tem outras relações que são mais conceituais aqui, que a gente vai ter que pensar mais em conceito e menos em vocábulo agora. Tá? Que é a relação entre melodia e linguagem, né? De que a linguagem necessariamente ela tem uma melodia verbal, né? A melodia ela tem uma espécie de condução frasal, né? da própria melodia da frase, como a gente fala normalmente, né? Isso os teóricos da canção falam muito, né? Luiz Tati fala muito sobre isso. Né? O uso mágico de cantos encantatórios para a obtenção de determinados fins. Então, nesse caso, você tem o uso do canto com sentido mágico. Né? Você tem a visão cósmica que está por trás dessa prática da magia musical. Né? E você tem o estado de embriaguez ligado à disposição ritual de quem produz um canto encantatório, né? Quem pratica um canto encantatório, que pratica... Enfim, você tem aliás, o próprio ritmo do ritual, né? Que é um ritmo musical.
Se a gente se perguntar sobre o que é encantamento, independente da virada do desencantamento moderno, né, a gente vai ter que se comparar sempre com o modo de vida moderno para a gente entender o passado. Né? Isso daí não tem escapatória. Mas pensando assim, como que o próprio estado de encantamento se formou no homem, né? A gente vai ter que necessariamente começar do começo, né? do início da história, né? O processo de hominização do Homo sapiens, para entender com precisão a formação da cosmovisão arcaica. Então a gente vai ter que a gente vai ter que retroceder ao Paleolítico, basicamente. Isso eu vou fazer, né, o meu apoio aqui é o Eliade, é a história das crenças e ideias religiosas do Eliade, é útil para essa coisa, né? Eliade, como um historiador clássico da religião, né, ele tem lá a sua utilidade. E o que ele diz é basicamente o seguinte: em diferentes descobrimentos arqueológicos do Paleolítico, é possível observar algum tipo de intencionalidade mágico-religiosa. Né? A gente só vai encontrar indícios. Né? Mas esses indícios eles estão ligados a algo que a gente normalmente reconhece quando a gente estuda povos arcaicos. Né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Nos cadáveres de sepulturas, por exemplo, você encontra muito frequentemente a posição fetal. Né? Isso pode ser indício de crença no renascimento. Né? Quer dizer, o homem, o cadáver morto, né? Ele estando em posição fetal, pode ser uma maneira dele renascer em outro mundo. Na tumba você encontra em torno da tumba, do caixão, vários objetos pessoais e ornamentais. Né? Esses objetos eles podem significar que a vida pessoal existe além da morte, né? além da tumba, e que o defunto prosseguiria sua atividade, a mesma atividade que ele faz na Terra, ele faria em outro mundo. Né? Quer dizer, nesse caso, esse tipo de objeto, né, ele confirma a crença na vida após a morte. Né? E a riqueza dos símbolos praticados na cerimônia de enterro provavelmente está ligada a esses objetos também. Né? Nas pinturas de cavernas, por exemplo, nas pinturas de Niort e de Troisfort, elas geralmente, essas cavernas, elas têm um difícil acesso. Assim, elas têm uma distância muito grande entre a entrada e aonde elas se localizam. Né? Isso pode significar elas serem uma espécie de santuário, né, que precisa ficar distante, entendeu, do mundo profano, que no caso seria assim, o campo. Né? Os ossos de animais e figuras modeladas de argila na caverna de Montherpin podem ser interpretados como provas de magia de caça, né? Um retorno à caçada primordial, acrescida de iniciação de adolescentes. Né? Então, esse retorno à caçada profissional ela pode ocorrer em rituais de iniciação dos adolescentes na caça. Né? E nesses rituais você transmite os segredos do ofício. Na caverna de Lascaux, por exemplo, você tem indícios de possíveis cenas xamânicas. Né? Por exemplo, um homem em transe diante de um bisonte sacrificado. Isso pode ser indício de que a alma está viajando para o além, entendeu? E que ela está produzindo algum tipo de comunicação com o espírito do bisonte, ou com o espírito
do animal em geral, né? Enfim, da espécie, né? Isso se encontra em alguns povos arcaicos, né? Então você tem aí um indício de experiência estática, e a experiência estática é um traço constitutivo da condição humana, no final das contas. O que se modifica são formas de dar sentido a tal experiência, mas a princípio essa experiência ela ocorre, uma experiência ela ocorre em todo povo arcaico, em todo povo originário, ela está presente. Além disso, em esculturas de deusas femininas, parece que diferentes símbolos implicam a complementariedade dos princípios sexuais e cosmológicos. Quer dizer, existem princípios masculinos, princípios femininos, existe a complementariedade dos dois. E isso serve para esses símbolos fundamentais, do masculino e do feminino, ele serve para organizar o mundo, para explicar o mistério de sua criação, e explicando esse mistério da geração do mundo, você é capaz de produzir também a sua regeneração periódica, regeneração do mundo. Em todas essas figuras, análises confirmam a função ritual de signos paleolíticos. Basicamente, todos esses sinais, esses indícios, esses objetos aí que são descobertos, geralmente eles estão ligados a uma função ritual. Difícil que não esteja. E a gente pode considerar as representações paleolíticas como uma espécie de código significativo do valor simbólico, mágico-religioso das imagens. E sua função nas cerimônias. Quer dizer, na verdade, é a função das cerimônias que produz esse código de valor simbólico. Tá? Então, por aí você consegue decifrar alguma coisa. Paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, eles vão decifrando esse código a partir desse universo ritual, basicamente. Bem, é claro que a gente não conhece as cerimônias em questão, mas a gente sabe que eram realizadas com o uso de estruturas rítmicas do ritual para levar a estados estáticos. Isso, certamente. O inevitável nesse tipo de pesquisa é relacionar os objetos encontrados com os dados antropológicos recolhidos em culturas originárias atuais. Isso não tem como fugir. Nessas culturas, a gente encontra certas ocorrências bem frequentes. O Eliade ele faz uma espécie de um inventário. Eu vou falar algumas ocorrências só para dar uma ideia inicial, depois a gente aprofunda, mas só para dar uma ideia inicial. Você, por exemplo, em basicamente quase todas essas culturas, difícil não encontrar isso, você encontra nessa experiência estática que eu falei a ideia de que no abalo estático, o xamã ele pratica um voo mágico, seja numa experiência estática ou seja numa experiência onírica, isso ocorre também. Então isso é visto como um voo mágico, um voo de um poder próprio do xamã, de voar. O homem, o ser humano, ele não pode voar, e ele tem, digamos, uma inveja natural dos pássaros, mas na experiência estática o voo ocorre, ou no sonho. Lugares sagrados vistos como o centro do mundo, então, por exemplo, montanhas cósmicas, umbigos da Terra,
né? Ou rios paradigmáticos, né? Geralmente eles são vistos como o centro do mundo, né? Enfim, normalmente o local do ritual ele configura o centro do mundo, né? Nele ocorre o centro do mundo. Essa centralidade ela é constante, né, na visão do homem arcaico. Né? Ligações simbólicas entre determinadas imagens com o seu símbolo. Por exemplo, fogo está geralmente ligado à sexualidade. Tá? Difícil você encontrar uma cultura que não associe fogo à sexualidade. É importante a gente colocar isso porque, assim, a princípio, isso é tão evidente, isso é tão natural que a gente pense nisso, né? Mas se a gente pensar em termos científicos, o fogo não tem nada a ver, entendeu? O ato sexual. Isso é uma coisa que o homem arcaico ele associa, entendeu? Ele cria essa associação. Né? Essa é uma associação, né? Vamos colocar aqui com um termo básico, né? Uma associação cultural. Né? Não é uma associação que a gente pode dizer, que você pode deduzir, né? Da pura aparência. Não é bem assim. Né? Ela é cultural. A mesma coisa acontece com a relação entre o céu e os deuses. Né? O céu e a noção de transcendência. Né? Transcendência e majestade. Né? De elevação. Né? O céu ele é morada dos deuses. Isso também é um elemento constante, né, nos povos arcaicos. Né? E aí você também tem gestos. Né? No processo do ritual você tem gestos que evocam epifanias carregados de significação. E esses gestos aparecem nas pinturas, né? Ou aparecem nas esculturas e etc. Né? Ou nos, né? Em determinados desenhos. Né? E você também tem sons fonéticos de sentido fabuloso e poético. Né, que também aparecem no contexto do ritual dos povos originários que os antropólogos têm acesso. Né, você tem esses sons constantes. A gente já vai falar mais sobre eles na relação deles com a imitação do som dos animais. Né. Bem, eu citei esses exemplos apenas para ilustrar, né, e não ainda explicar a diferença de mentalidade do homem arcaico em relação ao homem moderno. Né. A explicação ela vem no próximo vídeo. Muito obrigado, curte aí, valeu, abraço.